Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar nosso conteúdo então. Territórios e minorias nacionais. Trouxe aqui uma imagem, né, do nosso planeta, com destaque aqui para a Europa, aqui está a Itália, ó. Que bonita essa imagem, né? Mais uma prova de que a Terra não é plana, né? Só para a gente dar uma olhadinha, certo? Bom, o que são essas minorias nacionais, né? Então, alguns países, né, existem nações cuja população se encontra, então, sob a autoridade de governos de outras nações. Essas populações são denominadas, então, de minorias nacionais ou ainda minorias étnicas. Aqui eu trouxe a imagem da cidade de Jerusalém, que fica no estado de Israel, que é uma cidade que, sobre ela, né, vivem diferentes povos de etnias, religiões diversas e que estão sob domínio, então, de um estado, né, diferente do deles, né, que é o estado de Israel, onde nós temos aí a religião judaica. Continuando, então. Esses territórios, então, né, que abrange essas minorias, muitas vezes, né, essas minorias são perseguidas e oprimidas pelo governo desses territórios. Essa perseguição tenta inibir que elas se organizem, que elas se estruturem, né, que elas possam, né, realmente conquistar o tão sonhado território, estado, a sua própria soberania, tá? Em alguns casos, a rivalidade entre esses grupos, então, leva a uma série de conflitos, e a gente vai falar um pouco sobre eles ali adiante. Já em outros casos, as minorias nacionais reivindicam já de maneira pacífica, né, sem conflito entre as nacionalidades. Como é o caso, então, do povo catalão, né, que vive na região de Catalunha, entre a Espanha e a França, e que reivindica a sua soberania. Em outros casos, essa soberania é conquistada a partir de plebiscitos, é feita uma votação, né, se todo mundo concorda com a separação de tal território, e aí acompanhado de tratados e acordos internacionais para estabelecer um novo Estado. A criação do Estado de Israel, então, que ali na imagem anterior que eu tinha te trazido para vocês, na região da Palestina, graças à intervenção da ONU, ele ocorreu justamente ali após o final da Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus, né, que corresponde ao Estado de Israel, eles não tinham nenhum território, nenhum estado, né, nenhum local que eles pudessem chamar de pátria, de seu. E, inclusive, essa foi uma das justificativas que o Hitler utilizou para perseguir eles durante a Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, né, se pensou em achar um estado, um lugar para esse povo então chamar de seu. Só que eles escolheram uma região que é conhecida como Palestina, e nela haviam pessoas que viviam, né? E era um povo diferente dos judeus, são os árabes, com predominância da religião islâmica, né, ou muçulmana. E essas pessoas, então, que até então tinham o seu território, deixaram de ter. E até hoje eles reivindicam um Estado próprio, os palestinos. E essa, então, intervenção ali, né, ajudou, mas também complicou, porque essa região, então, há décadas, né, desde a criação do Estado de Israel, vem passando por diversos conflitos, né, em função dessa diversidade, dessa diferença. São então as causas desses conflitos? Bom, basicamente étnicas, culturais, religiosas e territoriais, tá? Nós temos também o nacionalismo, né, aquela ideia de Estado, nação, tá, que acaba levando também a conflitos. Geralmente esse nacionalismo vem acompanhado de interesses econômicos e políticos, né, para países que almejam expandir seus domínios territoriais. Aqui eu trouxe uma mapinha para vocês, né, dos principais conflitos, né, que nós temos aqui na América, né, não apresentamos nenhum conflito neste cunho, né, cunho territorial, religioso ou étnico. Claro que se a gente for destacar aqui no interior do Brasil, aqui na Amazônia, a gente tem alguma coisa de conflito das nações indígenas, né, com a ocupação de madeireiros, né, enfim, mas não se configura um conflito, assim, cunho territorial, né? Aqui na Europa a gente tem alguns focos de conflito, no Oriente Médio, na África nós temos também algumas
áreas de conflito, né? E aqui na Ásia, né? E na Oceania também nós temos uma série de conflitos, tá? Todos estes de cunho separatista, né? Reivindicam a separação de seu território, ó, conflitos separatistas. Por isso que aqui no Brasil, na América, a gente não encontra. Existem conflitos, óbvio, mas não de cunho separatista. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os principais conflitos. Primeiro, vou falar sobre o País Basco, tá? Os bascos já vivem há milhares de anos numa região que se estende do norte da Espanha, tá? Até o sudoeste da França, um território bem grande, tá? Possuem uma identidade cultural particular, né, deles. Inclusive, eles possuem um dialeto próprio, né, que é uma língua própria deles, né? E eles reivindicam, então, a autonomia do seu território, tá? E em 1959, nós temos a criação do ETA, tá? Que significa Pátria Basca e Liberdade. Isso não é uma tradução já para o português, porque ele é escrito no dialeto deles aqui, tá? O ETA, então, é um grupo separatista que busca alcançar a soberania do território basco, praticou diversos atentados, né? Entre as décadas de 1980 e 1990. E recentemente, então, o grupo já anunciou o seu desarmamento e tornou-se, então, uma organização exclusivamente política. Esses atentados aqui que ocorrem, né, geralmente são em alvos, né, que tem uma representatividade importante para o lugar, uma estação de trem, uma escola, uma igreja, um centro comercial, né, ou até mesmo uma câmara de vereadores, enfim, algo que vá causar um impacto. E infelizmente, né, leva aí a uma série de feridos, né, de pessoas inocentes que acabam entrando e até mesmo de mortes. Outro que a gente vai falar é sobre a Chechênia, tá? Ela está localizada no sudeste da Europa e no sudoeste da Ásia. Ela se localiza aqui na região do Cáucaso, tá? Na pontinha aqui da Rússia. Com o fim da União Soviética, né, porque durante o período da União Soviética, né, que existiu a União Soviética, que se estende lá do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, né, a Chechênia era um território integrante da União Soviética. Com o fim da União Soviética, nós temos a Rússia. E a Chechênia, então, se declara independente da Rússia, ela é um território independente da Rússia. Porém, o governo russo não aceita essa independência e ele então busca, né, através de tropas militares, restabelecer esse domínio. E aí, desde lá, então, são conflitos em cima de conflitos. Um fator importante de falar é que a maioria dos chechenos, tá? A maioria dos chechenos, eles praticam a religião muçulmana, o contrário dos russos, né, que praticam a religião católica ortodoxa. Então, o próximo conflito que a gente vai ver é a Irlanda do Norte, tá? A Irlanda do Norte, a rivalidade no território se deve basicamente entre dois grupos, tá? Os protestantes, que são a maioria, e os católicos, que são a minoria. Os protestantes, eles defendem, então, a permanência da Irlanda do Norte sob domínio inglês, né? Sob domínio britânico, aqui está a Irlanda do Norte. Já a minoria católica, então, defende a não permanência sob domínio inglês e a anexação à República da Irlanda, que é essa aqui, tá? Nos anos, agora não lembro o ano exato, mas o IRA surgiu, então, como um exército republicano irlandês, como um grupo separatista, né? Ele buscava a separação do grupo, né, da Irlanda do Norte e a anexação à Irlanda do Sul. Ele era comandado principalmente por radicais católicos, aqui eu trouxe uma imagem, né, ilustrando esses integrantes, né, e ele lutou violentamente durante 30 anos pela autonomia da Irlanda do Norte. Uma coisa interessante de falar é que houve um episódio em 1972, né, onde milhares de pessoas saíram às ruas da Irlanda do Norte, né, na capital, tanto protestantes quanto católicos, mas principalmente católicos, né, saíram para protestar porque a polícia irlandesa prendia e
batia, né, enfim, qualquer pessoa que eles suspeitassem que fosse integrante do IRA, né. Então, nesse dia, as pessoas saíram para reivindicar, né, e lutar contra esse abuso, né, e só que isso acometeu várias pessoas feridas, né, e algumas mortes, e esse dia, então, ficou conhecido como Domingo Sangrento, já que era num domingo, né, de 30 de janeiro de 1972. Já em 2005, o IRA anunciou o fim da luta armada e acabou também se transformando em um movimento político. Certo, gente? Qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tiverem, mandem lá para mim, que eu vou responder assim que possível. Espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a próxima!